Faltavam 3 meses para o nosso casamento quando meu noivo começou a agir estranho e distante. Um dia resolvi fazer uma surpresa e levar almoço no escritório dele. Quando abri a porta, flagrei ele aos beijos com a minha irmã. Fiquei devastada. Me mudei para outra cidade tentando recomeçar. 6 anos depois, no funeral da minha mãe, eles apareceram juntos. Mas quando viram quem era o meu marido, a reação dos dois foi impagável. Fica até o final porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar. Meu nome é Sarah Wilson Foster. Tenho 38 anos e neste exato momento estou parada no corredor estreito da funerária, observando através da porta de vidro fosco, enquanto minha irmã, Stephanie, desce de um carro importado preto. Se passaram 6 anos desde que a vi pela última vez. 6 anos desde que ela destruiu minha vida da forma mais cruel que alguém pode imaginar. Ela está diferente. O cabelo loiro está mais curto, moderno. Usa um vestido preto justo que realça cada curva. Sapatos de salto altíssimos que ecoam no asfalto molhado. E então vejo o que ela quer que todos vejam. Sua mão esquerda, erguida de forma teatral para ajustar o cabelo, exibindo um anel de diamante tão grande que reflete a luz cinzenta da manhã. Respiro fundo. Sinto a mão quente de Noah apertando a minha. Seu polegar traçando círculos suaves na minha pele, me trazendo de volta ao presente. Ao meu lado está o homem que me ensinou a confiar novamente. O homem que me mostrou que nem todo amor precisa doer. Stephanie ainda não me viu. Ela está sorrindo para Ryan, meu ex-noivo, que contorna o carro e coloca a mão possessiva na cintura dela. Aquele sorriso arrogante dela que eu conheço tão bem. Aquele sorriso que diz, eu ganhei. Mas ela não faz a menor ideia de quem está ao meu lado. E quando descobrir, bem, esse vai ser um momento que valeu cada lágrima que derramei. Mas deixa eu te contar como tudo começou. 8 anos atrás eu tinha 30 anos, e minha vida parecia ter saído de uma revista. Apartamento moderno no centro, carreira sólida como executiva de marketing, amigos interessantes, viagens ocasionais. Mas havia um vazio. Aquele tipo de vazio que você tenta preencher com trabalho, com academia, com happy hours que nunca são realmente felizes. Trabalhava 60 horas por semana. Tinha encontros que não levavam a lugar nenhum. Homens que desapareciam depois da 3ª ou 4ª saída. Eu estava cansada de aplicativos de namoro, cansada de conversas superficiais, cansada de voltar para casa sozinha e ligar para minha mãe só para ouvir uma voz familiar. Minha mãe Eleonora era a espinha dorsal da nossa família. Crescemos em uma casa modesta nos arredores da cidade, uma daquelas casas com jardim pequeno, onde minha mãe plantava rosas todo verão. Foi ela quem me ensinou que força não significa nunca cair, mas sempre se levantar. Mesmo depois que saí de casa, construí minha carreira, comprei meu próprio apartamento, eu ligava para ela quase todos os dias. Ela era minha âncora. Foi em um baile beneficente que conheci Ryan Reynolds. Minha amiga da faculdade, Allison, me arrastou para lá depois que cancelei pela 3ª vez. Sarah, você precisa ver como tem pessoas interessantes nesses eventos. Ela tinha dito, jogando um vestido preto na minha cama. Vista isso e vamos. O salão estava cheio de gente importante. Empresários, investidores, pessoas que sorriam com muitos dentes e apertavam mãos de força ensaiada. Eu estava entediada, contando os minutos para ir embora, quando Allison me puxou pelo braço. Sarah, esse é Ryan Reynolds. Ryan, essa é minha amiga Sarah Wilson, a executiva de marketing que eu te falei. Ele tinha 33 anos, um sorriso impecável e aquele tipo de confiança que preenche uma sala inteira. Cabelo escuro penteado para trás, terno perfeitamente cortado, olhos que te fazem sentir como se você fosse a única pessoa no mundo. Prazer em te conhecer, Sarah. Sua voz era suave, controlada. Conversamos a noite inteira. Sobre arte, sobre viagens que fizemos, sobre ambições que tínhamos. Ele era carismático de um jeito que parecia natural, genuíno. Contou sobre sua startup de tecnologia, sobre como construiu tudo do zero, sobre as revistas de negócios que fizeram matérias sobre ele. Não parecia estar se gabando. Parecia apenas seguro. Quando a noite terminou, ele pediu meu número. Posso te levar para jantar? Um lugar de verdade. Não esses eventos cheios de gente fingindo que se importa com as causas. Eu ri. Disse sim. Liguei para minha mãe no táxi de volta para casa.
Mãe, acho que conheci alguém especial. O relacionamento evoluiu rápido. Rápido demais, talvez. Mas eu não queria ver os sinais. Fins de semana em vinícolas, onde ele conhecia os donos. Camarotes em concertos de sinfonia, onde ele cumprimentava pessoas importantes. Jantares íntimos em restaurantes com lista de espera de 3 meses, onde ele simplesmente aparecia e conseguia a mesa. Ryan era generoso. Flores no meu escritório sem motivo aparente. Presentes escolhidos com cuidado. Um livro raro de um autor que mencionei gostar. Brincos que combinavam perfeitamente com um vestido que eu tinha usado. 1 ano e meio depois, em um iate particular na Baía de Boston, com o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa, ele se ajoelhou. A caixinha de veludo azul marinho abriu, revelando um diamante de 5 quilates, que capturava cada raio de luz. Sarah Wilson, você me faz querer ser um homem melhor. Casa comigo? Disse sim antes mesmo que ele terminasse a frase. Meus pais ficaram radiantes quando contei. Especialmente minha mãe, que começou imediatamente a sonhar com o casamento. Querida, você merece o casamento dos sonhos. Ela disse, segurando minhas mãos na cozinha da casa onde cresci. E o Ryan tem condições de te dar isso. Então, havia Stephanie, minha irmã mais nova, apenas 2 anos separando nossas idades, mas um abismo inteiro separando nossas vidas. Quando éramos crianças, éramos próximas do jeito que irmãs são, dividindo o quarto, brigando por brinquedos, criando piadas internas que só nós entendíamos. Mas sempre houve aquela competição silenciosa. Se eu ganhava um elogio da professora, Stephanie precisava ganhar 2. Se eu tinha uma amiga nova, ela precisava ser amiga dela também. Se eu conquistava algo, ela precisava conquistar mais. Minha mãe sempre tentou equilibrar. Tempo igual, atenção igual, amor igual. Mas Stephanie nunca pareceu acreditar nisso. Mesmo assim, quando chegou a hora de escolher minha dama de honra, escolhi ela. Minha mãe disse que isso nos aproximaria. Eu queria acreditar que, como adultas, tínhamos superado as bobagens da infância. Apresentei Stephanie a Ryan em um jantar de família na casa dos meus pais. Lembro da forma como ela o olhou quando entramos pela porta. Como se estivesse avaliando, calculando, medindo. Então você é o famoso Ryan, ela disse, estendendo a mão com aquele sorriso dela. A Sarah não para de falar de você. Durante o jantar, percebi como ela ria alto demais das piadas dele, como encostava no braço dele quando falava, como seus olhos o seguiam pela sala. Mas ignorei. Era só o jeito da Stephanie, eu disse a mim mesma. Ela sempre foi assim, charmosa, extrovertida. Na festa de noivado, que aconteceu no jardim da casa dos meus pais em uma noite quente de verão, Stephanie ajudou com tudo. Pendurou luzinhas que pareciam estrelas caídas entre as árvores. Espalhou arranjos de flores brancas por todas as mesas. Usava um vestido azul claro que a fazia parecer inocente, angelical. A certa altura, olhei pela janela da cozinha e a vi do outro lado do jardim, parada sozinha, observando Ryan conversar com meu pai. Havia algo na expressão dela, algo que não consegui decifrar. Quando nossos olhos se encontraram, ela rapidamente sorriu e ergueu a taça na minha direção. Mais tarde, minha mãe me puxou para dentro da cozinha. Ela estava guardando sobras em potes de plástico. Sarah, querida. Sua voz era cuidadosa. Percebi como a Stephanie olha para o Ryan. Continuei lavando as taças de champanhe, sem olhar para ela. Ela só está sendo simpática, mãe. Além disso, ela está namorando aquele representante farmacêutico, o Brian. Minha mãe parou o que estava fazendo. Só tome cuidado, minha filha. Você conhece sua irmã. Sabe como ela fica quando quer algo que você tem. Dei um beijo na bochecha dela. Somos adultas agora, mãe. Stephanie está feliz por mim. Tenho certeza. Como eu estava errada. 3 meses antes do casamento, as coisas começaram a mudar. Sutilmente no início. Ryan trabalhando até mais tarde, sempre com desculpas sobre clientes internacionais em fusos horários diferentes. Nossas noites de sexta-feira, que eram sagradas, começaram a ser canceladas. Reuniões de emergência começaram a aparecer com mais frequência. Quando estávamos juntos, ele parecia estar em outro lugar. Checava o celular constantemente, respondia mensagens com o senho franzido, oferecia apenas metade da atenção às minhas histórias sobre o trabalho. E então começaram as críticas. Pequenas coisas no início. Minha risada era muito alta em público. Meu vestido favorito, que ele sempre disse que amava, agora me deixava grande.
Até meu hábito de ler antes de dormir, que ele costumava achar adorável, virou motivo de reclamação por causa da luz do abajur. Stephanie, enquanto isso, ligava cada vez mais, sempre interessada nos detalhes do casamento, sempre se oferecendo para ajudar. Quero que tudo seja perfeito para minha irmã mais velha, ela dizia com aquela voz doce. Numa quinta-feira à noite, jantamos em um restaurante italiano sofisticado no centro. O tipo de lugar com velas nas mesas e garçons que falam baixo. Ryan mal me olhou durante toda a refeição. Respondia minhas perguntas com monossílabos, os olhos fixos no prato, na janela, em qualquer lugar menos em mim. Quando o celular dele tocou pela quinta vez, perdi a paciência. Tem algo mais importante acontecendo em outro lugar? Tentei manter o tom leve, mas a irritação vazava pelas bordas. Desculpa. Ele virou o celular com a tela para baixo sem me olhar. Só coisas do trabalho. Você sabe como é antes de lançar um produto. Mas eu não sabia. Não realmente. Porque ele tinha parado de me contar sobre o trabalho dele. Tinha parado de me contar sobre qualquer coisa. Dias depois, ao separar as roupas para lavar, senti um perfume na gola da camisa dele. Floral, marcante, definitivamente não era o meu. Levei a camisa até ele com minhas mãos tremendo. Que perfume é esse? Ele nem piscou. Ah, passei o dia todo em reuniões com uma investidora. Ela usa um perfume muito forte e enjoativo e me abraçou quando foi embora. A explicação parecia razoável. Eu queria acreditar. Precisava acreditar. Encontrei minha amiga Ellison para um café no dia seguinte. Acho que Ryan está distante, confessei, mexendo meu latte sem realmente bebê-lo. Todo relacionamento fica tenso antes do casamento, Ellison disse, cobrindo minha mão com a dela. Parker e eu brigamos direto no último mês. Quase cancelei tudo. E olha a gente aqui, 5 anos depois, felizes. Mas algo dentro de mim sabia que era diferente. O nó no meu estômago não desaparecia. As noites em que eu acordava e ele não estava ao meu lado, sua voz abafada vindo de outro cômodo. As mensagens que ele apagava assim que lia. Comecei a me esforçar mais, achando que talvez o problema fosse eu. Marquei dia de spa, comprei lingeries caras, cozinhei os pratos favoritos dele. Quanto mais eu tentava, mais ele se afastava. A degustação de bolos deveria ser um momento especial. Ryan tinha dito que estava ansioso, mas na manhã marcada, ele me ligou. Amor, surgiu uma reunião com investidores que não posso perder. A Stephanie pode ir com você. Ela conhece meus gostos. Quando desliguei, fiquei parada na cozinha do meu apartamento, o celular ainda na mão, me perguntando como minha irmã conhecia os gostos de bolo do meu noivo melhor do que eu. Mas aceitei, porque era mais fácil aceitar do que questionar. Dias depois, limpando o carro de Ryan antes de uma festa, encontrei algo preso entre o banco do passageiro e o console central. Um brinco, prateado com uma pequena pedra azul. Reconheci imediatamente. Stephanie tinha usado esses brincos na minha festa de noivado. Mostrei a ele naquela noite. Ele nem piscou. Ah, sua irmã deve ter deixado cair quando a levei até a floricultura semana passada. Você levou a Stephanie até a floricultura? Minha voz saiu como um sussurro. Levei sim. Não te contei? O carro dela estava na oficina. Liguei para Stephanie. A explicação dela foi idêntica. Palavra por palavra. Como se tivessem ensaiado. Ai, graças a Deus. Estava procurando esse brinco por toda parte. O Ryan foi um amor de me dar uma carona. Meu carro estava fazendo um barulho estranho. Aquela noite, deitada ao lado de Ryan enquanto ele dormia, fiquei acordada olhando para o teto. Será que estava sendo paranoica? Será que minha própria insegurança estava criando problemas onde não existiam? Meu peso começou a cair. Olheiras profundas se formaram sob meus olhos. Comecei a ver uma terapeuta sem contar a Ryan. Ela me fazia perguntas que eu não sabia responder. Sarah, você confia nele? Eu queria dizer sim, mas a palavra ficava presa na garganta. Um mês antes do casamento, Ryan sugeriu que adiássemos tudo. Estou preocupado com você, Sarah. Ele estava sentado na beirada da cama, as costas viradas para mim. Você não está sendo você mesma. Talvez estejamos apressando as coisas. Desabei. Lágrimas que eu vinha segurando por semanas finalmente caíram. Me diz o que há de errado.
Me diz o que eu fiz. Como eu posso consertar isso? Ele se virou e me abraçou, mas seus olhos estavam vazios. Não havia calor ali. Não havia nada. No dia seguinte, decidi levar o almoço para ele. Comprei seu sanduíche favorito e fui até o prédio dele na hora do almoço. O segurança do prédio já me conhecia e me deixou passar com um sorriso. No elevador, até o 12º andar, conferi meu reflexo. Tentei disfarçar as linhas de preocupação que marcavam minha testa. A secretária dele, Margot, arregalou os olhos quando me viu. Sarah, não estávamos esperando você hoje. Tudo bem, só trouxe almoço. Levantei a sacola. Posso esperar? Ela se levantou rapidamente. Na verdade, ele pediu para não ser interrompido. Talvez eu possa avisá-lo. Ele está em reunião, Margot? A hesitação dela durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente. Passei por ela antes que pudesse me impedir. Abri a porta do escritório e vi. Ryan estava encostado na mesa dele, as mãos na cintura da minha irmã, os braços dela em volta do pescoço dele. Eles estavam se beijando. A saia de Stephanie estava levantada. A gravata dele, frouxa. A intimidade entre eles era inconfundível. Não era a primeira vez, nem a segunda. Isso era algo que vinha acontecendo há tempo suficiente para se tornarem confortáveis um com o outro. Eles não me viram imediatamente. Tive alguns segundos para gravar cada detalhe na memória. Cada detalhe que me assombraria pelos próximos anos. Quando a porta se fechou atrás de mim com um clique, eles se separaram num salto. 3 rostos congelados pelo choque. O mundo inteiro parou de girar. Sarah! A voz de Ryan foi a primeira a quebrar o silêncio. Ele ajeitou a gravata com movimentos automáticos, como se arrumar a aparência pudesse de alguma forma desfazer o que eu tinha acabado de ver. Não é o que parece. Aquela frase. Aquela frase patética e clichê que pessoas culpadas sempre dizem quando são pegas. Stephanie nem tentou mentir. Ela abaixou a saia, levantou o queixo num gesto desafiador que eu conhecia desde a infância. A gente não planejou isso, Sarah. Simplesmente aconteceu. Uma calma estranha me tomou. Era como se meu corpo tivesse desligado todas as emoções para me proteger do colapso iminente. Minha voz saiu firme, controlada. Há quanto tempo isso está acontecendo? Ryan deu um passo para trás, colocando a mesa entre nós como uma barreira. Sarah, podemos conversar em particular sobre... Há quanto tempo? Repeti, mais alto agora, cada palavra nítida como vidro quebrado. Stephanie olhou para Ryan. Alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Ele balançou a cabeça levemente, como se estivesse dizendo, não conte, mas ela ignorou. Desde a sua festa de noivado. Sua voz não tinha remorso. Tinha quase... satisfação. Enquanto eu escolhia flores, experimentava vestidos, endereçava convites. Eles estavam me traindo. Quantas mentiras eu tinha engolido. Quantas vezes ele tinha me beijado depois de beijar ela. Sarah, eu não queria que fosse assim. Ryan tinha adotado aquele tom que usava em negociações difíceis, calculado, ensaiado, projetado para acalmar. Às vezes os sentimentos mudam. Eu ia te contar, mas estava esperando o momento certo. Momento certo? As palavras saíram como uma risada sem humor. Estava esperando o quê? Chegar o dia do casamento? Ia me abandonar no altar? Ele teve a decência de parecer desconfortável. Stephanie, por outro lado, cruzou os braços sobre o peito, aquela expressão defensiva que sempre assumia quando era confrontada sobre algo errado que tinha feito. Foi sem querer, Sarinha, ela disse, usando o apelido da nossa infância. A gente tentou resistir. Não me chama assim. Minha voz saiu como um chicote. Não ouse usar esse nome depois do que você fez. Deixei a sacola com o almoço cair no chão. O som do recipiente de plástico se partindo ecoou no silêncio. Eu confiava em vocês. Sarah, vamos ser adultos sobre isso. Ryan pressionou o botão do interfone em sua mesa. Margot, por favor, entre aqui. A porta se abriu quase imediatamente. Margot tinha estado do lado de fora esse tempo todo, provavelmente ouvindo cada palavra. Ela não conseguia me olhar nos olhos. Acompanhe Sarah para fora, Ryan instruiu, como se eu fosse uma cliente problemática sendo escoltada de uma reunião.
Ela está um pouco abalada. Aquela palavra. Abalada. Como se minha reação fosse exagerada. Como se eu estivesse sendo histérica por me importar com o fato do meu noivo estar dormindo com minha irmã. Eu mesma encontro a saída. Olhei para Stephanie. Realmente olhei para ela. E vi uma estranha. Alguém que usava o rosto da minha irmã, mas que eu não conhecia. Vocês dois se merecem. Saí do escritório com a cabeça erguida. Foi apenas no elevador que as lágrimas começaram a cair. Quando cheguei ao meu carro, mal conseguia respirar. Cada respiração era uma faca no peito. Dirigi para casa num borrão. Não me lembro do trajeto. Não me lembro de estacionar. Lembro apenas de estar no chão do meu banheiro, telefone na mão, discando o número da minha mãe sem conseguir formar palavras coerentes. Eles chegaram em menos de 1 hora. Meu pai usou a chave reserva que eu tinha dado para emergências. Me encontraram ainda no chão do banheiro, tremendo, incapaz de parar de chorar. Minha mãe me segurou como quando eu era criança, balançando suavemente, sussurrando palavras de conforto que não faziam sentido, mas eram necessárias mesmo assim. Meu pai andava de um lado para o outro da sala, o rosto cada vez mais vermelho. Eu vou matar aquele desgraçado, ele murmurava. Juro por Deus que... Thomas, cuidado com a sua pressão, minha mãe advertiu, embora sua própria voz tremesse de raiva mal contida. Os dias seguintes foram um pesadelo burocrático. Minha mãe me ajudou a ligar para todos os fornecedores. A florista, o buffet, o fotógrafo, o local. Cada telefonema era uma humilhação nova. Sinto muito, mas vamos precisar cancelar o casamento. Meu pai cuidou da parte financeira. Depósitos não reembolsáveis, contratos quebrados, penalidades. Ele nunca reclamou uma vez do dinheiro perdido. 1 semana depois, voltei ao apartamento de Ryan para buscar minhas coisas. Quando subi, descobri que não precisava fazer muita coisa. Stephanie já tinha se mudado para lá. As roupas dela enchiam o armário que antes era meu. As fotos dela estavam nas mesmas molduras que antes tinham minhas fotos. Era como se eu nunca tivesse existido. Na varanda, encontrei 2 sacos com minhas roupas socadas dentro sem nenhum cuidado. Vestidos amassados, blusas enroladas, tudo jogado de qualquer jeito como se fosse lixo sendo descartado. Ao lado, uma caixa de papelão, daquelas de mudança barata, com meus pertences restantes jogados sem ordem nenhuma. Livros com as capas dobradas, porta-retratos com os vidros rachados, produtos de higiene vazando, algumas joias sem valor que eu tinha deixado lá. Tudo tratado como lixo, como algo que precisava ser removido rapidamente para abrir espaço para a vida nova deles. Deixei o anel de noivado em cima do balcão da cozinha. Fiz 3 viagens até o carro. Coloquei tudo no porta-malas e no banco de trás. Olhei uma última vez para o prédio onde tinha passado tantas noites sonhando com um futuro que nunca aconteceria. E saí, sem olhar para trás. O escândalo se espalhou pelo nosso círculo social. Alguns ficaram do meu lado. Outros, do lado de Ryan, por causa da influência dele no mundo dos negócios. Alguns confessaram que já tinham notado um clima estranho entre ele e Stephanie, mas não quiseram se meter. Essa covardia doeu quase tanto quanto a traição. Minha mãe se tornou meu único alicerce. Aparecia no meu apartamento com marmitas porque sabia que eu não estava comendo. Nas noites mais difíceis, quando o peso da solidão era insuportável demais, ela dormia comigo, como fazia quando eu era criança e tinha pesadelos. Ela tentou, inúmeras vezes, falar sobre Stephanie, sobre reconciliação, sobre perdão. Sarah, eu sei que está difícil, mas ela é sua irmã. Não. Minha voz saía cortante, dura. Não quero ouvir o nome dela. Mas, querida, vocês duas são minhas filhas. Então escolhe, mãe. As palavras saíram mais cruéis do que eu pretendia, mas a dor era grande demais. Porque eu não consigo estar no mesmo lugar que ela. Talvez nunca. Vi a dor nos olhos dela. Via como isso a dilacerava. Ter que dividir seu amor entre 2 filhas que não podiam mais dividir o mesmo espaço. Ela pergunta de você, minha mãe disse uma vez baixinho, enquanto dobrava minha roupa acumulada. Não quero saber. Sarah, mãe, por favor. Minha voz quebrou. Se você me ama, não fala dela. Ainda dói demais. Ela assentiu, lágrimas nos olhos, e nunca mais tocou no assunto. Mas eu sabia que ela sofria. Via na forma como envelheceu rapidamente naqueles meses. Novas rugas ao redor dos olhos, o cabelo ficando mais grisalho,
os ombros curvando sob o peso de uma família despedaçada. Meu pai também sofreu. O estresse afetou sua saúde. Começou a ter problemas cardíacos, palpitações, pressão alta, dores no peito. Precisou ajustar medicamentos e fazer visitas frequentes ao cardiologista. Você perdeu quanto peso? Ele perguntou uma tarde, sentado na minha sala. 10 quilos? 12? Eu não sabia. Tinha parado de me pesar, parado de me olhar no espelho. Preciso que vocês parem de tentar me consertar. Explodi, surpreendendo a nós dois. Eu estou quebrada. Minha irmã me traiu com o homem que eu ia casar, e vocês ficam tentando me fazer superar como se fosse fácil. Meu pai ficou quieto. Depois veio até o sofá e me puxou para um abraço. Você não precisa perdoar ninguém. Não precisa superar rápido. Só precisa continuar respirando, filha. Um dia de cada vez. Chorei no ombro dele como não fazia desde criança. 2 meses depois da descoberta da traição, quando eu estava começando a pensar que talvez conseguisse sobreviver a isso, minha empresa abriu uma vaga para diretora de marketing na filial de Chicago. Era uma promoção. Mais responsabilidade. Mais dinheiro. E mais importante, 1.600 quilômetros de distância de Boston. Candidatei-me sem pensar 2 vezes. A entrevista foi por videoconferência. Eu estava desesperada para sair, para recomeçar. E talvez essa urgência tenha parecido entusiasmo. 2 semanas depois, recebi uma oferta. Minha mãe me ajudou a empacotar minhas coisas. Passamos um fim de semana inteiro envolvendo pratos em jornal, dobrando roupas, decidindo o que levar e o que doar. No domingo à tarde, sentadas no chão do meu apartamento quase vazio, cercadas por caixas de papelão, ela tocou no assunto que eu sabia que estava vindo. Você acha que algum dia vai conseguir perdoar sua irmã? Continuei dobrando suéteres sem olhar para ela. Não sei, mãe. Agora não. Talvez nunca. Perdão não é sobre quem merece, Sarah. Ela fechou uma caixa com fita adesiva, o som ecoando no apartamento vazio. É sobre libertar você mesma. Eu estou me libertando, mãe. Indo para Chicago. Ela se arrastou até onde eu estava e segurou minhas mãos. Suas mãos estavam mais enrugadas do que eu lembrava. Quando isso tinha acontecido? Fugir não é o mesmo que curar minha filha. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las. Eu preciso de espaço para começar a me curar. Você entende isso, mãe? Eu não consigo respirar nesta cidade. Cada esquina tem uma lembrança. Cada restaurante, cada parque, cada maldita cafeteria. Ela me puxou para um abraço apertado. Eu entendo. Só me promete que vai ligar, que não vai se afastar de nós também. Prometo. Dizer adeus aos meus pais no aeroporto foi mais difícil do que eu esperava. Meu pai, que nunca foi tanto de demonstrações emocionais, me abraçou por mais tempo do que o normal. Sua voz saiu embargada. Mostra para eles quem você é, filha. Constrói uma vida tão boa que eles se arrependam só de pensar no que fizeram. O voo para Chicago foi tranquilo. Olhei pela janela enquanto Boston desaparecia abaixo de mim, ficando cada vez menor até ser apenas um ponto. Senti-me como se estivesse deixando mais do que uma cidade. Estava deixando toda uma vida. Toda uma versão de mim mesma. A questão era: quem eu seria agora? As primeiras semanas em Chicago foram um deserto de solidão. Meu apartamento tipo estúdio era minúsculo, frio, sem vida. Paredes brancas vazias que ecoavam cada passo que eu dava. Trabalhava até tarde só para ter desculpa de não voltar para aquele lugar que não parecia um lar. Comia comida pronta direto da embalagem, sentada na minha mesa do escritório, fingindo que estava ocupada demais para ir embora. Chegava em casa exausta, caía na cama e dormia o sono pesado de quem está fugindo de si mesma. Achei que estava me reconstruindo, estava apenas me entorpecendo. Então, numa manhã de domingo, meu telefone tocou. Era minha mãe. Algo na voz dela me fez sentar ereta na cama antes mesmo de ela falar. Sarah. Ela hesitou. Achei melhor você ouvir isso de mim. Stephanie e Ryan se casaram ontem. O mundo parou. Casaram? Minha voz saiu estranha, distante, como se pertencesse a outra pessoa. Foi uma cerimônia pequena, no cartório, mas saiu na Boston Magazine. Desliguei e, com mãos trêmulas, procurei a matéria. Lá estava. Uma foto grande, colorida, feliz. Stephanie e Ryan sorrindo em frente ao cartório.
Ela usava um vestido branco simples, elegante. E no dedo, aquele maldito anel de noivado que antes pertenceu a mim. O diamante de 5 quilates brilhando sob o sol de Boston. Apenas 4 meses depois de me destruírem, eles estavam casados, usando o anel que deveria simbolizar o meu futuro. Naquela noite, desmoronei completamente. Comprei uma garrafa de vinho barato no mercadinho da esquina e bebi tudo, sozinha, no chão da sala. Abri as fotos antigas no celular. Aquelas que tinha jurado deletar, mas não conseguia. Ryan e eu na festa de noivado e no dia em que ele pediu minha mão. Chorei até não ter mais lágrimas, até os olhos incharem tanto que mal conseguia abrir. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho dizendo que estava doente. Passei o dia inteiro na cama, cortinas fechadas, celular desligado, apenas existindo no escuro. Mas quando a tarde chegou, quando a luz começou a entrar pelas frestas das persianas, algo mudou. Não foi um momento cinematográfico de revelação. Foi mais como cansaço. Cansaço de sofrer. Cansaço de deixar que eles continuassem me destruindo mesmo à distância. Levantei-me, peguei meu celular e, uma por uma, apaguei cada foto de Ryan. Cada lembrança digital da vida que nunca aconteceu. Bloqueei ele e Stephanie em todas as redes sociais. Tomei um banho longo, quente, e imaginei a dor escorrendo pelo ralo junto com a água suja. Não foi mágico. Não acordei curada. Mas foi um começo. No trabalho, comecei a me jogar nos projetos com uma intensidade que beirava a obsessão. Se estava trabalhando, não estava pensando. Se estava ocupada, não estava sofrendo. Meu chefe notou. Sarah, você está fazendo um trabalho excepcional. Estamos impressionados. Comecei a pegar contas maiores, a ganhar respeito da equipe, a ser vista como alguém competente, não apenas como a mulher nova que ninguém conhecia direito. Foi assim que Madison Reynolds entrou na minha vida. Diretora de RH, alguns anos mais nova que eu, com uma energia contagiante e uma recusa absoluta em aceitar meu isolamento. Sarah, você vem pro Clube do Livro amanhã? Ela apareceu na porta do meu escritório com aquele sorriso que não aceitava não como resposta. Eu não. Ótimo, 7 horas, não se atrase. E foi embora antes que eu pudesse recusar. Fui. Principalmente porque não tinha desculpa pronta. E, surpreendentemente, não odiei. As mulheres eram inteligentes, engraçadas, calorosas sem serem invasivas. Pela primeira vez em meses, ri de verdade. Não muito, mas o suficiente para lembrar como era. Madison se tornou algo parecido com uma amiga. Ela não pressionava. Não fazia perguntas sobre minha vida pessoal. Mas estava sempre ali, com um convite para um café, para um happy hour, para mais uma reunião do Clube do Livro. Tenho um primo que você ia adorar, ela disse uma tarde tomando café na minha sala. Não. Meu vizinho é lindo e tem um Golden Retriever. Não, Madison. Você não pode se fechar para sempre. Não estou me fechando. Só... não estou pronta. Ela deixou o assunto morrer, mas eu via a preocupação nos olhos dela. 8 meses em Chicago, fui enviada para uma conferência de tecnologia em São Francisco. Um daqueles eventos enormes em hotéis luxuosos, cheios de gente importante usando crachás coloridos e fazendo networking agressivo. No segundo dia, jantei com alguns potenciais clientes num restaurante japonês elegante. A mesa era longa, compartilhada com várias pessoas que eu não conhecia. Sentei onde havia espaço. O homem ao meu lado se apresentou com um aperto de mão firme, mas não esmagador. Noah Foster. Sarah Wilson. Prazer, Sarah. Você é fornecedora ou cliente? Nenhum, nem outro. Marketing. Conversamos durante todo o jantar. Não foi flerte. Foi apenas... interessante. Noah tinha 38 anos, investidor do setor de tecnologia, tinha se mudado recentemente de Seattle para São Francisco. Ao contrário de Ryan, que dominava qualquer sala onde entrava, Noah tinha uma presença mais quieta. Observadora. Quando ele falava, as pessoas se inclinavam para ouvir não porque ele exigia atenção, mas porque o que ele dizia valia a pena. No final do jantar, ele pediu meu cartão. Tenho alguns clientes que poderiam se beneficiar dos seus serviços. Posso conectá-los? Claro. Profissional. Totalmente apropriado. Na manhã seguinte, recebi um e-mail dele. Sarah, foi um prazer conversar com você ontem.
Se tiver tempo antes de voltar para Chicago, gostaria de continuar nossa discussão sobre marketing digital. Conheço uma cafeteria excelente. Olhei para aquele e-mail por 5 minutos inteiros. Meu dedo pairava sobre o botão responder. Era trabalho, só trabalho. Por que estava hesitando? Um café seria ótimo. Amanhã às 10? Nos 3 meses seguintes, Noah e eu mantivemos contato. E-mail sobre projetos. Ele indicava clientes, eu fazia conexões. Quando ele visitava Chicago a negócios, almoçávamos. Sempre em lugares públicos, sempre conversas sobre trabalho. Exceto que começaram a não ser só sobre trabalho. Você já leu A Paciente Silenciosa? Ele perguntou num desses almoços. Li. A reviravolta no final me pegou completamente de surpresa. Eu também. Não confio em narradores não confiáveis desde então. Rimos. E foi natural. Fácil. Madison notou. Você tem sorrido mais. Tenho. E olhado o celular com mais frequência. Esperando mensagens de alguém específico? Somos apenas contatos profissionais, Madison. Colegas profissionais não ficam vermelhos quando recebem mensagens. Não estou ficando vermelha. Está sim. Eventualmente, Noah me convidou para jantar. Um lugar sem nenhuma relação com trabalho. Um restaurante francês pequeno que ele adorava. Entrei em pânico completo. Mudei de roupa 4 vezes. Quase cancelei por mensagem 2 vezes. Cheguei 20 minutos atrasada porque fiquei na frente do restaurante tentando me convencer a entrar. O jantar começou bem. Noah era fácil de conversar. Falamos sobre livros, sobre as cidades onde tínhamos morado, sobre comidas que amávamos e que odiávamos. Você está namorando alguém? Ele perguntou de forma casual, mas eu vi a tensão em seus ombros. E eu congelei. Meu coração disparou. As paredes pareceram se aproximar. Minhas mãos começaram a tremer tanto que precisei colocá-las no colo. Não conseguia respirar direito. Os olhos arderam com lágrimas que eu não queria derramar. Sarah? A voz dele estava preocupada agora. Está tudo bem? Não estava. Eu estava tendo uma crise de pânico. Ali mesmo, no meio de um restaurante francês chique, em um primeiro encontro. Noah não entrou em pânico, não fez uma cena. Simplesmente sinalizou para o garçom, colocou o dinheiro na mesa, provavelmente muito mais do que a conta seria, e gentilmente me guiou para fora. No carro dele, estacionado na rua, ele não ligou o motor. Não me tocou, só ficou ali, esperando. Respira comigo, ele disse calmamente. Puxa pelo nariz, segura, solta pela boca. Isso, de novo. Levou 20 minutos até eu conseguir respirar normalmente de novo. Até as lágrimas pararem. Até a vergonha começar a substituir o pânico. Sinto muito. Consegui dizer finalmente com a voz rouca. Não sinta. Ele olhou para a frente, não para mim, me dando espaço. Posso te levar para casa? Assenti, incapaz de falar. Ele me levou. Me acompanhou até a porta do prédio. Não fez perguntas, não exigiu explicações. Boa noite, Sarah. E foi embora. Subi para meu apartamento, morta de vergonha, certa de que nunca mais ouviria falar dele. No dia seguinte, flores chegaram no meu escritório. Tulipas amarelas. O cartão dizia apenas: espero que esteja se sentindo melhor. Noah. Olhei para aquelas flores por 1 hora. Peguei meu celular e liguei para ele antes que pudesse mudar de ideia. Obrigada pelas flores. De nada. Silêncio. Depois. Eu tenho algumas coisas no meu passado. Coisas que tornaram difícil confiar em pessoas. É difícil eu me abrir. Todo mundo tem um passado, Sarah. O meu é um pouco complicado. Se quiser contar, eu escuto. Se não quiser, também está tudo bem. Respirei fundo. Meu ex-noivo me traiu com a minha irmã. Descobri 3 meses antes do nosso casamento. Eles se casaram há pouco tempo usando o anel que ele me deu. Quando terminei, ele disse: Posso te contar um segredo também? Pode. Minha ex-esposa me deixou pelo meu sócio de negócios. Ela ficou com metade da minha parte na empresa no divórcio. Foi há 5 anos, e ainda é difícil confiar em qualquer um. Então você entende. Eu entendo. Nos meses seguintes, construímos uma base sólida de amizade. Noah nunca forçou nada.
Ele respeitava meus limites. No nosso quinto encontro, em vez de me levar a um restaurante movimentado, ele preparou o jantar no apartamento dele. Ele sabia que aglomerações me deixavam ansiosa e fez questão de criar um ambiente tranquilo. Quando as crises de pânico apareciam de forma inesperada, ele sabia exatamente como me acalmar. Pela primeira vez desde o rompimento, comecei a acreditar que talvez, só talvez, fosse possível confiar novamente. Um ano após minha mudança para Chicago, minha vida era completamente diferente. Fui promovida a diretora sênior de marketing, com um belo escritório de canto com vista para o rio. Meus novos amigos formavam uma rede forte, e, surpreendentemente, eu estava profundamente apaixonada por Noah. Ao contrário da ostentação de Ryan, o amor de Noah era demonstrado em gestos diários. Lembrava que eu preferia leite de aveia no café, sabia qual podcast de crimes reais eu acompanhava, respeitava meu espaço e, ao mesmo tempo, estava ao meu lado com firmeza. Ele nunca me comparou a ninguém, nunca tentou me mudar. Me aceitou inteira, com todas as cicatrizes e defeitos. Continuei mantendo contato à distância com meus pais. Minha mãe e eu conversávamos por telefone toda semana, e eu sempre evitava mencionar a Stephanie. Meu pai, de vez em quando, participava das ligações, sempre com a voz emocionada ao dizer como estava orgulhoso da minha nova vida. Visitei Boston 2 vezes naquele ano, sempre programando para ir quando Stephanie e Ryan estivessem viajando. Minha mãe, de vez em quando, comentava sobre os dois. De acordo com ela, o casamento parecia perfeito nas redes sociais. Stephanie vivia postando fotos em jantares de gala e viagens de luxo. Ela comentou uma vez que eles tinham comprado uma casa enorme em Beacon Hill e estavam fazendo uma grande reforma. Às vezes ela pergunta de você, minha mãe disse durante uma ligação. E o que você responde? Perguntei, enquanto mexia o molho na panela. Eu digo que você está bem, que está construindo uma nova vida. Ela já demonstrou algum arrependimento? Minha mãe suspirou. A maneira dela. Fica em silêncio quando seu nome é citado. Continuei minha terapia em Chicago. Minha nova psicóloga me ajudou a lidar com os gatilhos emocionais e a construir relações mais saudáveis. Aprendi a reconhecer sinais, a impor limites. Com o tempo, os pesadelos com Ryan e Stephanie desapareceram. Em junho, Noah me surpreendeu com uma viagem de fim de semana para a região vinícola de Michigan. Ficamos em uma pousada charmosa, cercada por vinhedos. Passamos as tardes degustando vinhos e as noites vendo o pôr do sol sobre o lago Michigan. Pela primeira vez em anos, me senti inteira, presente, leve, sem as sombras do passado. Na última noite, passeávamos pelo jardim botânico, cercados pelas flores de verão. Noah parou sob uma treliça coberta de rosas. Sarah! Ele disse, segurando minhas mãos. Este último ano ao seu lado foi o maior presente da minha vida. Quando ele se ajoelhou e tirou uma caixinha do bolso, um medo imediato tomou conta de mim. Imagens do pedido de Ryan me invadiram. Por um instante pensei que tudo iria desmoronar. Mas, ao olhar nos olhos de Noah, vi apenas amor e sinceridade. Não estou te pedindo uma resposta hoje, ele disse, como se soubesse do meu conflito interno. Só quero que você saiba que, quando estiver pronta, amanhã ou daqui a 10 anos, eu estarei aqui. As lágrimas vieram, mas não por dor. Sim, sussurrei. Estou pronta agora. O anel não era como o diamante ostentoso de Ryan. Era uma simples esmeralda com 2 pequenos diamantes ao lado. Elegante, discreto, perfeito para nós. Naquela noite, liguei para meus pais com a notícia. Minha mãe chorou de emoção. Ele parece maravilhoso, querida. Quando vamos conhecê-lo? Em breve, prometi. Muito em breve. Planejamos um casamento pequeno, com apenas 30 convidados, em um local histórico em Chicago. Quando minha mãe perguntou sobre a lista de convidados, fui clara. Mãe, por favor, não conta para Stephanie sobre o casamento. Vi a dor nos olhos dela. Mas Sarah, ela é sua irmã. Eu sei quem ela é. Mas esse é o meu dia. Meu e do Noah. E eu não quero que nada estrague isso. Segurei a mão dela. Me promete que não vai contar. Ela hesitou, mas finalmente assentiu. Se é isso que você quer... Minha mãe ficou claramente decepcionada, mas respeitou meu pedido. Não mencionou mais o assunto. O dia do nosso casamento chegou sereno e íntimo, cercado apenas por nossa família
e alguns amigos próximos. Meu pai me conduziu até o altar com um sorriso emocionado e os olhos marejados. Faz tempo que não te vejo tão feliz, minha filha. Os votos de Noah me tocaram profundamente. Sarah, eu prometo lembrar que o amor é forte e frágil ao mesmo tempo, que precisa de cuidado e compromisso todos os dias. Prometo ser digno da confiança que você me deu. Essa confiança tão preciosa e que foi conquistada com muito esforço. Começamos nossa vida juntos em Chicago, comprando uma casa geminada antiga que renovamos com carinho. Cada detalhe foi escolhido a dois. Minha carreira continuou avançando, até eu conquistar o cargo de vice-presidente na agência. Noah também prosperava, direcionando sua firma de investimentos para apoiar novas startups em ascensão. Durante um jantar com investidores, ouvi um comentário que ligava diretamente o passado ao presente. Um colega investidor se virou para mim com um sorriso amigável. E você, Sarah? De onde você é originalmente? Boston, respondi tomando um gole de vinho. Boston, que bacana! Ele se animou, então olhou para Noah. Hey Foster, você ainda acompanha aquele pessoal lá de Boston? Lembro que você e o Ryan Reynolds disputavam as mesmas startups lá 2 anos atrás. Você ganhou aquela aposta, não foi? A Health Tech Solutions que você financiou saiu por uma fortuna, enquanto a concorrente que ele escolheu afundou. Meu garfo parou a meio caminho da minha boca. Mais tarde, naquela noite, perguntei a Noah sobre isso. Ele confirmou. Eu ia te contar. Eu sabia quem você era quando nos conhecemos naquela conferência. Não todos os detalhes, mas sabia que você tinha sido noiva do Reynolds. E por que você não me disse nada? Porque eu queria que você me conhecesse pelo que sou agora, não pela ligação com o seu passado. Curiosamente, não fiquei com raiva. De certa forma, aquilo parecia uma ironia cósmica perfeita. 2 anos após o casamento, decidimos tentar ter um filho. Os meses se passaram sem sucesso. Procuramos especialistas, fizemos exames, enfrentamos conversas difíceis. Houve decepções, lágrimas, tratamentos médicos. Mas Noah nunca vacilou. Ele foi meu pilar em cada etapa, segurando minha mão nos dias difíceis, me lembrando de que uma família pode existir de várias formas. Então, veio a ligação que mudou tudo novamente. Minha mãe estava com câncer no pâncreas. Peguei o primeiro voo para Boston. Fomos direto aos médicos. Ajudei a organizar os exames, os tratamentos, as decisões. Ela tentou manter o sorriso, mas o câncer já havia se espalhado. Tirei uma licença do trabalho e me mudei temporariamente para a casa onde cresci, assumindo os cuidados com ela e dando apoio ao meu pai, que parecia mais frágil a cada semana. Noah viajava todo fim de semana para ficar conosco. Em cada gesto, preparando o café da manhã do meu pai, ajustando o cobertor da minha mãe, levando flores frescas para o quarto dela, ele demonstrava um amor silencioso e constante que me emocionava profundamente. Nos últimos dias, minha mãe e eu conversamos sobre tudo: vida, amor, perdão. Uma noite, enquanto eu ajeitava os travesseiros dela, ela me olhou com aquele olhar sério que sempre indicava algo importante. Eu queria que vocês duas encontrassem paz, Sarah. A vida é curta demais para manter tanta distância entre irmãs. Engoli em seco, tentando conter as lágrimas. Eu sei, mãe. Promete que vai tentar, não por ela, mas por você. E talvez um pouquinho por essa mãe velha aqui. Prometi, não sabendo se seria capaz de cumprir, mas querendo dar a ela esse alívio final. Minha mãe partiu 3 dias depois, tranquila, com meu pai e eu ao lado da cama, segurando suas mãos. Liguei para Stephanie imediatamente. Era a primeira vez que nos falávamos diretamente em anos. A mamãe se foi, eu disse assim que ela atendeu. Do outro lado da linha, ouvi apenas uma respiração trêmula, como se ela tivesse perdido o ar por um instante. Depois, um soluço abafado. Quando? Sua voz saiu quebrada. Hoje. Estava dormindo. Foi pacífico. Silêncio pesado. E então? Eu estou em Miami. Ryan tinha uma conferência. Eu vim junto. Ela respirou trêmula. Vou pegar o primeiro voo. Sarah, você pode cuidar dos preparativos? Até eu chegar? Eu não consigo pensar direito agora e... Eu cuido, interrompi. Vou estar aqui com o papai. Organizo tudo. Obrigada.
A voz dela era apenas um sussurro. Te vejo no funeral. Me passe o horário e o local por mensagem. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Passei o resto do dia organizando tudo com Noah ao meu lado. A funerária, o cemitério, as flores, a recepção. Meu pai estava em choque, incapaz de tomar qualquer decisão. Então eu tomei todas elas. A verdadeira prova, no entanto, seria durante a cerimônia, onde anos de dor, raiva e mágoa se misturariam com o luto mais recente e com o último desejo da nossa mãe. O dia seguinte amanheceu nublado e úmido, como se até o céu estivesse de luto. Vesti meu vestido preto diante do espelho do quarto onde cresci, tentando reunir forças para enfrentar tudo o que viria. Noah apareceu atrás de mim, já pronto, com seu terno escuro. Colocou as mãos em meus ombros, olhou para mim através do espelho e disse com ternura: Hoje estarei com você em cada passo, aconteça o que acontecer. Descemos e encontramos meu pai sentado à mesa da cozinha com o café intocado. O vazio nos olhos dele era assustador. Pronto, pai? Perguntei suavemente, tocando seu ombro. Ele assentiu devagar e murmurou. Sua mãe dizia que funerais não são para os mortos, e sim para os vivos. Nunca entendi isso. Até agora. O salão da funerária já estava cheio quando chegamos. Parentes distantes, vizinhos antigos, amigos de infância da mamãe. Fiquei ao lado do meu pai, recebendo abraços e palavras de consolo de pessoas que eu mal lembrava. Você está a cara da sua mãe quando era jovem, disse minha tia-avó Patrícia, tocando meu rosto com carinho. Ela teve muito orgulho da mulher que você se tornou. Eu estava parada no corredor estreito da funerária, observando através da porta de vidro fosco enquanto minha irmã, Stephanie, descia de um carro importado preto. 6 anos desde que a vi pela última vez. 6 anos desde que ela destruiu minha vida da forma mais cruel que alguém pode imaginar. Respirei fundo. Senti a mão quente de Noah apertando a minha, me trazendo de volta ao presente. Pronta? Ele perguntou suavemente. Não, mas vamos assim mesmo. Entramos no salão antes deles. Conduzi meu pai até a primeira fileira, seus passos lentos, pesados, como se cada movimento custasse um esforço imenso. Quando chegamos aos assentos da frente, me inclinei e beijei sua testa. Fica sentado aqui, pai. A cerimônia já vai começar. Ele apenas assentiu, perdido em seu próprio mundo de dor. Noah se levantou e foi finalizar os últimos detalhes com o cerimonialista. Foi quando ouvi o murmúrio percorrendo a sala como uma onda. Virei o rosto e vi Stephanie e Ryan entrando finalmente no salão. Os olhares se voltaram imediatamente para eles. Stephanie estava impecável. Brincos de diamante cintilando sob as luzes suaves. O vestido preto justo gritando, olhem para mim, mesmo num funeral. Ryan ao seu lado, desconfortável, mas tentando manter a compostura. O braço repousando na cintura dela naquele gesto de apoio que parecia mais teatro que afeto real. E a mão esquerda de Stephanie estava propositadamente posicionada sobre a bolsa de grife, o enorme anel de noivado impossível de não ver. Meu antigo anel, brilhando como um troféu. Ela queria que eu visse. Queria que todos vissem. Senti meu pai enrijecer ao meu lado. Respira, pai, sussurrei. Estava preocupada com o coração dele. Os dois se aproximaram. Stephanie abraçou meu pai, que retribuiu de maneira rígida. Ryan estendeu a mão para ele e recebeu apenas um aceno seco. Quando ela se virou para mim, vi que tentava decifrar minha reação. Oi, Sarah, ela disse sem disfarçar o desconforto. Faz muito tempo, né? Sim, respondi simplesmente. Não confiei em mim mesma para dizer mais nada. Ryan apenas murmurou. Sinto muito pela sua perda. Ficamos naquele silêncio constrangedor por alguns segundos. Posso falar com você em particular? Stephanie disse, indicando uma sala lateral. Contra o meu bom senso, segui. Não queria causar uma cena no funeral da minha mãe. A sala era pequena, com algumas cadeiras e uma caixa de lenços, claramente reservada para momentos mais íntimos de luto. Stephanie fechou a porta atrás de si. De perto, vi que havia linhas de expressão que a maquiagem não conseguia esconder. Você está magra, comentou com aquele olhar avaliador. O luto faz isso com a gente, respondi, seca. Ela mexia no anel com os dedos. Ryan e eu compramos uma casa de veraneio em Cape Cod. 8 quartos. Praia particular.
Permaneci em silêncio. Não entendia por que ela achava que eu queria ouvir aquilo. Estamos pensando em ter filhos. A empresa dele acabou de adquirir 2 startups. Estamos reformando o 3º andar para fazer o quarto do bebê. Parabéns, respondi, sem emoção. Tem algo sobre o funeral que você queira discutir? O sorriso dela se transformou em algo cortante. Só achei que você gostaria de saber como está a nossa vida, já que faz anos que a gente não se fala. Ela esticou a mão e olhou para as unhas, deixando aquele anel na minha frente. Tenho pena de você. Não conseguiu superar. Ainda sozinha aos 38 anos. Por um segundo, senti o velho sofrimento ameaçar voltar. Mas logo passou. Eu olhei para ela com compaixão. Você ainda não conheceu meu marido? O sorriso de Stephanie vacilou. Marido? Peguei meu celular e mandei uma mensagem rápida para Noah. Pode vir até a sala lateral? Preciso de você aqui. Enquanto esperava, Ryan entrou na sala. Seus passos eram confiantes. Ele passou o braço pela cintura de Stephanie num gesto possessivo. Stephanie olhou para ele com um sorriso que tentava ser cúmplice. A Sarah disse que tem um marido. Ela riu, como se fosse a piada mais absurda do mundo. Ryan sorriu também, aquele sorriso arrogante que eu conhecia tão bem. Sério? Parabéns, Sarah. Quem é o sortudo? Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Noah entrou, ajeitando o paletó, completamente alheio à tensão na sala. Você me chamou, amor? O sorriso de Ryan congelou no rosto. A cor drenou completamente de suas bochechas. Ele ficou paralisado, como se tivesse visto um fantasma. Foster. A palavra saiu como um sussurro estrangulado. Todo aquele tom confiante tinha evaporado. Noah parou ao ver Ryan. Por um breve momento, algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento, talvez até satisfação. Mas quando falou, sua voz era educada, profissional, apenas levemente fria. Reynolds, quanto tempo, não? Desde que a minha empresa comprou a Health Tech e você aquela outra empresa que faliu. Ryan engoliu seco. Seus olhos pulavam entre mim e Noah, tentando processar. Vocês são casados? Há 2 anos, confirmei, entrelaçando minha mão à de Noah. Meu anel de esmeralda brilhou sob a luz. Noah Foster é meu marido. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Stephanie tinha parado de rir. Ryan parecia ter esquecido como respirar. Noah Foster? Repetiu Stephanie devagar. Da Foster Investimentos? Isso mesmo, respondeu ele. Sarah e eu nos conhecemos numa conferência em São Francisco. Ryan tentou retomar o controle da situação. Foster, deveríamos marcar algo. Eu queria conversar sobre algumas oportunidades de parceria. Minha agenda está lotada, disse Noah com um sorriso educado. Mas você pode entrar em contato com o meu escritório. O cerimonialista apareceu, nos avisando que ele começaria em breve. Voltamos à sala principal. As pessoas cochichavam. O funeral em si foi doloroso e bonito. Falei sobre a generosidade, a força e o amor incondicional da minha mãe. Quando Stephanie subiu ao púlpito depois de mim, hesitou após poucas frases, engolida pela emoção. Sem pensar, fui até ela e coloquei a mão em suas costas, num gesto de apoio. Vai com calma, murmurei. Ela respirou fundo, recompondo-se, e conseguiu terminar sua homenagem com histórias da nossa infância que arrancaram lágrimas e sorrisos da plateia. No cemitério, a chuva fina caía enquanto sepultávamos minha mãe. Notei Ryan à distância, afastado do grupo principal, verificando o relógio com impaciência. Já Stephanie permanecia ao lado do nosso pai, silenciosa, enlutada de verdade. Na recepção, de volta à casa dos meus pais, havia um entra e sai constante de vizinhos e parentes trazendo pratos, sobremesas e lembranças. Ryan bebia demais. Ficava num canto com o copo de uísque na mão, observando enquanto meus tios, primos e parentes distantes cercavam Noah com curiosidade genuína. Então você trabalha com investimentos? Meu tio Richard perguntou, interessado. Em que área? Tecnologia principalmente, Noah respondeu com aquela tranquilidade característica. Startups, empresas em crescimento. Ajudo empreendedores a transformar ideias em negócios sustentáveis. Que fascinante!
Minha tia Patrícia se animou. E como vocês se conheceram? Minha prima Júlia perguntou, sorrindo para mim. Vi Ryan tomar outro gole do uísque, o maxilar tenso. Ele estava claramente desconfortável vendo Noah ser recebido tão calorosamente pela minha família. Vendo como todos se interessavam genuinamente por ele, faziam perguntas, riam de suas histórias. Meu primo James, que trabalhava em finanças, puxou Noah para um canto para conversar sobre o mercado. Ryan observava de longe, o copo apertado com força na mão. Stephanie se aproximou dele, tocou seu braço, sussurrou algo. Ele apenas balançou a cabeça, pedindo mais uma dose ao garçom que passava. E foi então que comecei a perceber. Os sinais sutis, a forma como ele evitava conversas, como desviava o olhar quando alguém perguntava sobre seus negócios. Como Stephanie rapidamente mudava de assunto sempre que alguém mencionava trabalho. Aquela imagem perfeita que ela pintava nas redes sociais, a vida glamurosa, os negócios prósperos, o casamento impecável, talvez fosse sustentada por aparências muito mais frágeis do que eu imaginava. Durante todo o dia, mantive a postura que minha mãe teria esperado de mim. Apoiei meu pai, fui gentil com os convidados e evitei alimentar velhos ressentimentos. Quando os convidados começaram a ir embora, vi Stephanie me observando do outro lado da sala. O olhar dela era difícil de decifrar, mas parecia mais humano. No dia seguinte, Noah precisou voltar para Chicago para uma reunião importante. Tem certeza que vai ficar bem sozinha? Perguntou, fechando a mala. Está tudo certo, respondi. Meu pai precisa de ajuda para começar a organizar as coisas da minha mãe. Eu vou ficar mais alguns dias. Depois de deixá-lo no aeroporto, voltei à casa dos meus pais e encontrei meu pai sentado na varanda com um álbum de fotos no colo. Ela rotulou tudo, disse ele, mostrando a caligrafia impecável da minha mãe sob cada imagem. Ela dizia que um dia a gente ia querer saber quem era quem. Naquela tarde, comecei o doloroso processo de esvaziar o armário da minha mãe. Cada vestido carregava uma memória. O azul que ela usou na minha formatura, o floral dos almoços de domingo, o cinza elegante da festa do meu noivado. Fui falando com ela em voz baixa enquanto organizava as roupas, sobre minha vida em Chicago, sobre meu trabalho, sobre Noah, sobre minha felicidade. Dentro da gaveta da mesa de cabeceira, encontrei um diário de capa de couro. Lá, ela havia escrito reflexões esporádicas ao longo dos últimos anos. Várias das entradas falavam de mim e da Stephanie, dos sonhos que ela tinha para nós, da tristeza por nos ver distantes. A última página, datada de 2 semanas antes de morrer, dizia: meu maior arrependimento é partir deixando minhas meninas afastadas. Eu tentei resolver, mas isso eu não consegui. Rezo para que encontrem o caminho de volta, uma à outra. As lágrimas caíram sem que eu pudesse impedir. E foi então que a campainha tocou. Pela janela, vi Stephanie parada sozinha na varanda. O carro de Ryan não estava por perto, e meu pai havia saído para jantar com meu tio. Abri a porta com o coração apertado, sem saber o que esperar. Stephanie estava ali, sozinha, sem maquiagem pesada, sem aquele ar arrogante de sempre. Parecia menor, mais frágil. Oi, ela disse. Posso entrar? Fiz um gesto para que ela entrasse. Fomos para a cozinha, onde preparei café em silêncio. Depois de pronto, arrastei a caneca até ela e perguntei para quebrar o gelo. Onde está o seu marido? Em casa. Ele não sabe que eu vim aqui. Eu disse a ele que precisava de um tempo depois do funeral para pensar. Ela enrolava os dedos ao redor da caneca quente, mas não bebia. E, sobre ontem, ela começou, hesitante. O que eu disse naquela sala foi cruel, foi inapropriado, eu sei. Assenti com a cabeça. Um reconhecimento. Não exatamente um pedido de perdão. Ela respirou fundo. Eu vi o diário da mamãe, o papai me mostrou ontem. A última coisa que ela escreveu foi sobre nós. Eu também li, respondi. Mas reconciliação exige mais do que conseguir se sentar na mesma mesa, Stephanie. Ela exige a verdade. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você quer a verdade, Sarah? Então aqui vai a verdade. Eu me sinto miserável há anos. Uma encenação para o mundo dos negócios. Ele monitora tudo o que eu gasto, confessou, os olhos fixos na mesa. Vasculha meu celular, questiona cada passo que dou. Ela hesitou e depois acrescentou. Aquele Ryan que você conheceu, talvez nunca tenha existido.
Fiquei em silêncio por alguns segundos, digerindo tudo. Por que você ainda está com ele, então? Perguntei. Por vergonha, ela me respondeu imediatamente. Como eu ia admitir tudo que fiz para conseguir isso e dizer que não valeu a pena? Que eu destruí nossa família por um homem que me trata como um acessório? E ainda tenho o acordo pré-nupcial. Se eu me divorciar, saio sem nada. Empurrei o diário da mamãe na direção dela. Lê o resto das anotações. Ela folheou as páginas com cuidado, as lágrimas escorrendo silenciosas. Quando terminou, me olhou com o rosto lavado de dor. Ela sabia. Ela sempre soube. A mamãe via tudo. Assenti. Sempre viu. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Ela quebrou o silêncio com a voz baixa, quebrada. Eu me odeio há anos, Sarah. Cada vez que mamãe falava de você, com orgulho, com saudade, eu sentia o peso do que fiz. Mas estou planejando pedir o divórcio, continuou agora mais firme. Já falei com uma advogada. Estou esperando o momento certo. Meus sentimentos eram confusos. Uma parte de mim se sentia vingada. Outra parte sentia compaixão. A irmã que me destruiu estava agora presa em uma vida de mentiras e arrependimento, e eu não desejava isso a ninguém. Eu não espero o seu perdão, ela disse. Nem mereço, mas precisava te contar a verdade. Passamos as horas seguintes remexendo as coisas da mamãe. Trocamos lembranças, algumas doces, outras dolorosas. Stephanie relembrou as tardes de sábado na cozinha, fazendo biscoitos com receitas diferentes só para agradar as duas. Lembra como ela deixava bilhetinhos no lanche da escola? Perguntou, sorrindo entre as lágrimas. E nunca repetia nenhum. Não saímos dali curadas. As feridas ainda estavam abertas, profundas, mas ao anoitecer, algo havia mudado. Como se o amor da mamãe tivesse construído uma ponte delicada sobre os escombros. E agora, o que você vai fazer? Perguntei, enquanto ela pegava a bolsa para ir embora. Vou me divorciar. Quando minha advogada disser que é seguro, vou alugar um apartamento pequeno e recomeçar. Ela parou na porta. E você? Vai voltar para Chicago? Sim, minha vida está lá agora, com o Noah. Você parece feliz, ela disse. Estou sim, verdadeiramente feliz. Que bom. Alguém nessa história precisava estar. Nos abraçamos, sem jeito. Foi breve, mas sincero. Não foi um perdão. Ainda não. Mas foi um começo. De volta a Chicago, retomei minha rotina com o Noah. Nossa casa, nosso trabalho, nossa paz. 6 meses depois do funeral da mamãe, recebi a notícia que eu já começava a achar que nunca viria. Eu estava grávida. Depois de anos de tentativas, exames, frustrações e lágrimas, aquele resultado positivo parecia um milagre. A alegria foi imediata, mas veio acompanhada de uma dor silenciosa. Minha mãe não conheceria o neto ou neta que tanto teria amado. Mas, em muitos momentos de silêncio, eu sentia sua presença. Era como se ela ainda estivesse por perto, guiando, cuidando. Minha relação com Stephanie permaneceu delicada, mas viva. Trocávamos mensagens ocasionais. Ela realmente pediu o divórcio e saiu da casa de Ryan. Foi morar em um apartamento modesto e conseguiu trabalho em uma pequena agência de viagens. Ouvi comentários sobre como ela vinha sendo criticada nos círculos sociais de Boston. As pessoas falavam, julgavam. Mas, de algum modo, ela estava enfrentando tudo com dignidade. Pela primeira vez, tentando reconstruir uma vida com autenticidade. Quanto ao meu pai, contratei uma cuidadora para ficar com ele. Uma mulher gentil chamada Patrícia que vinha todas as manhãs, preparava suas refeições, fazia companhia e cuidava da casa. Noah e eu tentamos convencê-lo a vir morar conosco em Chicago. Pai, temos espaço de sobra. Você não precisa ficar sozinho naquela casa enorme. Mas ele recusou, firme, mas gentil. Essa é a minha casa, Sarah. É onde vivi com sua mãe por 40 anos. Onde criamos vocês. Onde ela plantou aquelas rosas no jardim. Sua voz estava rouca de emoção. Eu sei que você está preocupada, mas eu quero ficar aqui perto dela, das memórias. Não estou pronto para deixar isso para trás. Não insisti. Visitávamos ele pelo menos uma vez por mês. Eu ligava toda semana. E Patrícia mandava atualizações regulares,
me garantindo que ele estava comendo direito, tomando seus remédios e cuidando da saúde. Stephanie também começou a visitá-lo mais. Aos domingos, geralmente. Levava almoço, sentava com ele no jardim, ajudava a cuidar das rosas da nossa mãe. Ele me contou isso numa ligação, sua voz carregando uma surpresa suave. Sua irmã tem vindo toda semana, fica a tarde inteira. A gente não fala muito sobre o passado, mas ela parece estar diferente. Era um começo, pequeno, mas real. Enquanto isso, eu vivia aquilo que nunca pensei ser possível. Uma felicidade simples, sólida, madura. Noah e eu pintamos o quarto do bebê juntos, escolhendo um tom suave de verde. Entre pinceladas, trocávamos lembranças, sonhos e promessas. E ali, observando-o com tinta no rosto e brilho nos olhos, pensei nas lições que eu queria passar ao nosso filho. Que a dor não define ninguém. Que os finais muitas vezes são só o começo de algo melhor. Que recomeços são possíveis, mesmo depois de tudo parecer perdido. Eu nunca teria escolhido o caminho que me trouxe até aqui. A traição de Ryan, a crueldade de Stephanie, a morte da minha mãe. Mas tudo isso me forçou a reconstruir, a me redescobrir. E nessa reconstrução, encontrei uma versão de mim mais forte, mais consciente, mais verdadeira. Com Noah, eu encontrei não só amor, mas parceria. Ele nunca tentou me diminuir ou me transformar. Nosso relacionamento era construído em confiança, respeito e cuidado mútuo. Ele não brilhava para me ofuscar, mas para iluminar ao meu lado. Minha mãe tinha razão. O perdão não é sobre o outro. É sobre a gente. Sobre não deixar que a raiva nos engesse, que a dor nos defina. O rancor vai corroendo, devagar, e nos prende em um ciclo que impede a cura. Perdoar, no fim, é libertar a si mesmo. E aos poucos, esse peso foi saindo dos meus ombros. As mágoas foram se dissolvendo, as cicatrizes permaneceram, mas hoje elas contam uma história de superação. Sentada na poltrona do quarto do bebê, observando Noah colar estrelinhas no teto, senti algo que não sentia há muito tempo. Plenitude. Pensei na minha mãe, em tudo que ela me ensinou, e em como, de alguma forma, ela continuava presente, em cada escolha boa que fiz desde que parti de Boston. A história que começou com uma traição termina com um renascimento. E se você que está ouvindo ou lendo isso já passou por algo parecido, saiba que a dor não tem a palavra final. Às vezes, os capítulos mais difíceis são justamente aqueles que nos empurram para os finais mais bonitos. Se você chegou até aqui, muito obrigada de coração. Se você gostou, deixa seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo histórias que emocionam. Se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo, você acredita que o perdão liberta? Ou algumas traições são imperdoáveis? Se cuidem e até o próximo vídeo.